Muito bem. A nossa aula de hoje será sobre sistemas de processamento de transação. Nós vamos começar agora uma segunda etapa da nossa disciplina, em que vamos especificamente tratar de sistemas de informação na organização. Bem, o conteúdo de hoje, obviamente, nós teremos introdução, características do sistema de processamento de transação, os objetivos do sistema de processamento de transação e as vantagens que ele oferece. Bem, o sistema de processamentos de transação, ele está presente em todas as organizações. Imaginem, por exemplo, um banco sem caixa eletrônico, ok? Ou uma multinacional sem ter um serviço de controle de estoque online. Ou uma financeira que não pode acessar os dados dos clientes que estão inadimplentes. O que tudo isso impactaria numa organização, no seu ganho? Hoje, não se admite mais, com esse nível de tecnologia que nós temos, de conexão imediata a todas as pessoas, inclusive com processamento em nuvem, com smartphone, com todas as pessoas, as organizações conseguem ter redes de computadores. Imagine se esses serviços não estivessem disponíveis. Essas empresas, essas organizações, não sobreviveriam no atual mercado. Bem, para nós começarmos o nosso assunto, nós temos que compreender como que uma empresa, tradicionalmente, ela é organizada. Então, nós temos a empresa com vários níveis funcionais, em que nós temos o nível estratégico, aquele onde está a diretoria. Esse nível estratégico, ele vai definir para onde a empresa irá. Temos o nível tático gerencial, temos o nível de gerência operacional e temos o nível de funcionários não gerenciais. Bem, o nível estratégico. Então, os diretores da empresa, vamos dizer assim, o que eles fazem? Fixação de objetivos a longo prazo. O nome direção já está implícito no significado, né? Dá a direção para onde a empresa caminha. Então, além de definir os objetivos a longo prazo, também define como é que a empresa será organizada, seja nas suas políticas organizacionais, seja infraestrutura e assim por diante. E faz o planejamento das estratégias do negócio. Ok? Então, o nível estratégico, ele basicamente está focado no ambiente externo da empresa, no mercado em que essa empresa está localizado ou está atuando. E define as melhores ações, né, para que a empresa se posicione melhor nessa situação. Nós temos o nível tático gerencial. Tático gerencial é aquele nível que faz o planejamento para executar o que foi definido no nível estratégico. Então, elaboração dos orçamentos anuais,
um programa de promoção de vendas e serviços, né, para poder, por exemplo, colocar no mercado seus produtos e serviços, a definição do processo de produção para aquele exercício, para aquele ano, tá? A questão das gerências de tecnologia de informação. Aqui só pôr um parênteses, aqui é onde nós, da área de TI, entramos. Nas empresas, nós estamos localizados nesse nível, porque nós damos o suporte, fornecendo informações para que o nível tático gerencial consiga indicadores e consiga planejar tanto a médio, curto e longo prazo. Convém salientar que, na maioria das organizações, ou em muitas organizações, a área de TI está pendurada, vamos dizer assim, na área administrativa, numa diretoria administrativa. Veja, aqui na universidade, o nosso setor de informática, né, o CGE ou a GTIC atualmente, ele está subordinado à Pró-Reitoria de Administração. Isso leva a uma série de problemas. O que se orienta é que a gerência de tecnologia de informação atue como um apêndice, como um anexo ao nível estratégico e no mesmo nível tático gerencial, com a sua independência, tá? Evitando que uma diretoria, de repente, priorize mais que outras ações. Bem, temos a gerência operacional. Então, a gerência operacional é aquela que trabalha diretamente com a linha de produção. Então, aqui faz o controle de custos e o controle de produção. E os funcionários? Veja, os funcionários gerenciais, ou aquele chão de fábrica, né, são aqueles que fazem a atividade fim da empresa. Normalmente, são aqueles funcionários que as suas decisões normalmente são rotineiras e repetitivas. Isso aqui no caso, por exemplo, de uma fábrica, né? Mas podemos colocar, por exemplo, numa equipe de vendas, no funcionário que vai atender o balcão. Basicamente, as tarefas dele não são muito amplas. É um rol pequeno em que ele vai ter que, basicamente, atuar dentro do escopo que foi definido para a sua função. Bem, é claro, vamos pegar agora sobre as dimensões da decisão. Obviamente, quanto mais alto for o nível dessa gerência ou desse funcionário, tá? Maior será a dimensão de sua decisão. Então, por exemplo, se uma diretoria toma uma decisão errada, o que pode acontecer? Por exemplo, fechar a organização. Por exemplo, perder mercado e, consequentemente, ter que demitir pessoas, ter que encolher a sua área de produção. Vejam agora, nessa época de pandemia que nós estamos, a diretoria tem um papel, eu diria assim, mais do que fundamental, porque ocorreu uma ação, né, a pandemia,
que exige definições a curtíssimo prazo. Se essa diretoria ou o dono da empresa não tomar ou não tomasse uma decisão adequada, essa empresa pode fechar. Vamos olhar assim, num restaurante que atendia com comida por quilo, por exemplo, na época de pandemia, ou agora nessa nossa época de pandemia, os restaurantes por quilo não podem atuar. Portanto, se a decisão de achar uma alternativa não vier, o restaurante fecha. Então, muitos restaurantes foram para a área de entregas, para a área de delivery, e conseguiram manter as suas operações. Ok? Então, vejam, quanto mais alto o nível de decisão, o nível hierárquico, nós vamos ter maior autoridade de decisão, maior impacto nas metas corporativas, nós vamos ter o tratamento da singularidade dos problemas. O que quer dizer isso? Quanto mais alto a dimensão da decisão, os problemas deixam de ser rotineiros. Então, os funcionários não gerenciais, os seus problemas são rotineiros, ou suas ações são rotineiras. Não há muitos problemas, ok? Se ocorrer um problema, o gerente operacional toma uma ação e, a partir daí, se continua a operação. À medida que vai subindo o nível de decisão, os problemas vão ser cada vez mais únicos. Eles tendem a não se repetir. Podem ocorrer outros problemas. E o horizonte do tempo também está diretamente relacionado ao nível de decisão. As decisões dos funcionários não gerenciais ou os horizontes de tempo, né, das suas decisões, são de curtíssimo prazo para poder, no máximo, fazer a realização da tarefa. Consequentemente, já o nível estratégico, que seria o maior nível de decisão, qualquer decisão tomada pelo nível estratégico afetará a médio e a longo prazo toda a organização. Bem, aqui, basicamente, onde que se preocupa as direções, né, os vários níveis que nós temos. Então, basicamente, o nível estratégico e o tático gerencial, ele se preocupa para ver se o que está sendo produzido está sendo eficaz. Lembre-se que a gente teve o conceito de eficiência, eficácia e efetividade. No caso aqui, se nós estamos, ou se está sendo atingido as metas com o menor custo possível. Então, foi definida a meta, estamos atingindo essas metas, se não estamos, por que não estamos? Ok? Já no nível operacional e nos funcionários não gerenciais, o foco é na eficiência, ou seja, se o que está sendo produzido bem feito, sem desperdício. Ok? Então, no nível estratégico, tático, gerencial, nós temos os sistemas de suporte à decisão e os sistemas de informação gerencial, que dão apoio a isso daqui. Já na gerência operacional, nós temos basicamente os sistemas de processamento de transação. Bem, tendo esse início, o que é uma transação? Transação é tudo aquilo que ocorre
e que precisa ser registrado. Aquilo que diretamente influencia na atividade fim da empresa, no lucro da empresa, se for uma empresa com fins lucrativos, né? Ou nas ações de serviços. Tudo aquilo que precisa ser registrado, a gente também chama de fato gerador, é uma transação, ok? Normalmente, então, o SPT, ele apoia o monitoramento e a realização das negociações de uma organização. Armazena os dados sobre essas negociações. Negociações ou transações, ok? Bem, ele tem, basicamente, todos os componentes de um sistema de informação baseado em computador que nós já vimos em aulas anteriores, ok? Então, nós temos lá banco de dados, a parte de entrada de dados, o sistema de processamento central, geração de relatórios, documentos, processamento de consultas. Para tudo isso, precisa banco de dados, telecomunicações, que são redes, o pessoal que vai dar apoio, os procedimentos, os dispositivos de software e hardware, tá? Tudo isso para processar as transações. Então, veja, o SPT é aquele sistema que grava, o que armazena, o que registra todas as transações diárias que ocorrem na organização. Seja, por exemplo, uma venda, o pagamento de um funcionário, o recebimento de dinheiro, de uma fatura, contas a pagar, contas a receber. Tudo isso é o SPT. Por quê? Porque está na linha que se registra fatos geradores. Ok? Normalmente está relacionado com aqueles sistemas ou com as atividades que estão relacionadas com o cliente. Então, exemplos, né? Pedido de vendas, sistema de reserva de hotel, informação de clientes, folha de pagamento, cadastros de empregados e assim por diante. Então, cada transação requer o quê? Uma entrada de dados, ok? Um processamento, ou seja, entrou-se com os dados, o que vai ser feito com aqueles dados de um determinado fato gerador, né? Por exemplo, vai dar uma baixa no estoque, ou, supondo que seja uma venda, vai dar baixa do estoque do produto, vai calcular o preço do produto, vai entrar em contas a receber e assim por diante, ok? Tudo isso, obviamente, vai ficar armazenado num banco de dados. A partir disso, vai haver uma geração de documentos em relatórios. Normalmente, as transações, principalmente as comerciais, são gerados relatórios que documentem a transação que foi executada. Um exemplo, quando você vai num supermercado, aquela fitinha que tem a relação de todos os itens que foram comprados, como foi pago e o valor total, né, e que horas aconteceu, isso é um documento que comprova uma transação feita numa organização, ok? Bem, vamos, para a gente entender as características, a gente normalmente, vamos colocar aqui um exemplo. Assim fica fácil de vocês conseguirem, inclusive, gravar as características do sistema de processamento de transações. Imaginem véspera de feriado. Aquele feriado, véspera de carnaval, por exemplo, né? Aquele supermercado que fica ali na saída das praias, ok? 6 horas da tarde. As pessoas que estão descendo para a praia acabaram de receber salário, ok? Como que vai estar esse supermercado?
Então, vai estar lotado, com filas gigantescas no caixa. Né? O que precisa para que essas transações, ou a saída dos produtos, ou ali aquele caixa, né, precisa ter? Ali é um caso típico de sistema de processamento de transações, né, o registro dos itens comprados. Supondo, se para cada produto que passasse pelo leitor de código de barras, ali do caixa, tá, demorasse 3 segundos para identificar o produto, o que iria acontecer? Tá? Provavelmente, muitos clientes deixariam suas compras lá e iriam embora, porque 3 segundos é muito tempo para um sistema reconhecer. Então, neste caso, o sistema de processamento de transações exige um tempo de resposta extremamente baixo. Ok? Para nós, na área de TI, significa que nós temos que pensar em algoritmos que gerem um processamento muito limpo. Ok? As telas devem ser simples, porque, veja, quem está trabalhando com o sistema, aquele operador de caixa, por exemplo, está o dia inteiro com aquele sistema operando. Tá? Não pode ter muita complicação. E, principalmente, vamos olhar assim no aspecto do cliente. Aquela tela que fica, normalmente, voltada para o cliente, precisa ter as informações que o cliente necessita para tomar uma decisão. Então, por exemplo, o valor, a descrição do item que está sendo registrado, o valor unitário desse item, o valor total da compra até o momento. Tá? Isso facilita com que o cliente consiga tomar algumas decisões. Por exemplo, ver se o produto que ele comprou está com o preço correto. Se, por exemplo, com o valor total, o que ele estava esperando gastar está dentro do esperado, ou de repente ele vai ter que escolher alguns produtos para serem descartados, ou seja, não comprados. Então, a tela deve proporcionar todas as informações necessárias para a tomada de decisão de quem está usando aquele sistema. No caixa do supermercado, nós temos o cliente e nós temos o operador de caixa. Ok? O SPT normalmente tem operações simples e repetitivas. É o caso do supermercado, caixa supermercado. Registra o produto, dá baixa, calcula o valor do produto, dá baixa no estoque, calcula o valor total e assim por diante, até ter o pagamento. Pagou-se, começa tudo de novo, ok? Outra característica, se errou, supondo que lá o caixa acabou passando errado a quantidade de produtos. Em vez de ser 12 cervejas, ele acabou digitando 120 cervejas. O que acontece? Normalmente, ele vai ter que chamar lá o gerente, e o gerente vai entrar com a senha dele e refazer aquela operação, seja no estorno, seja na alteração dos dados. Então, uma das características do SPT é que o sistema é a parte mais vulnerável no sistema de informação na empresa, porque é onde entram os dados. Então, pode entrar dados errados, podem ter sabotagem de dados, por exemplo, pode ter também questão de desvio de material, ou seja, o estoque físico da organização não bate com o estoque que está disponível no sistema. Então, o SPT normalmente é um dos principais pontos
de vulnerabilidade do sistema de informação da organização. Obviamente, nesse caso aqui, deve ser feito uma série de procedimentos para diminuir ou evitar erros na interação dos sistemas. Por exemplo, ao se digitar o CPF, já calcula para ver se o número do CPF é um número válido. Caso simples, né? Outro ponto. Se um sistema desse separa, imagine lá no supermercado, a linha que conecta com a operadora de cartão de crédito, com as operadoras, parou de funcionar. O que vai acontecer? Vai se tornar um caos. Ou as pessoas vão pagar em dinheiro, né? Ou ainda, às vezes, como acontece, alguns supermercados têm alguns caixas, né? Ou maquinetas individuais. Então, elas não estão conectadas aos sistemas. Ficaria um inferno. Então, normalmente, parou um sistema de processamento de transações, o impacto dentro da organização é gigantesco. Neste caso, sempre é bom ter um plano B. Ok? Voltando lá ao nosso mercado. Então, uma característica, grande quantidade de dados de entrada e de saída, tá? Inclusive arquivos, dados e documentos. Como eu falei, cada item comprado vai gerar um registro. E este registro, seja no computador como movimentação do estoque, né? Ou como um documento de comprovação de que houve aquela transação. Se você considerar dentro de uma organização, tá? A maior parte dos dados de entrada e de saída vem do SPT. Ok? Necessidade de processamento eficiente para lidar com grandes quantidades de entradas e saídas. Esse processamento envolve a necessidade de um tempo de resposta curto, ok? Num processamento que me vai gerar relatórios e, por exemplo, uma atualização de estoque no menor tempo possível. Envolve, por exemplo, que você tenha um banco de dados bem dimensionado, uma rede de computadores com uma largura de banda bem adequada, que os terminais tenham uma capacidade de processamento boas e assim por diante, ok? Então, capacidade de entradas e saídas rápidas, alto grau de repetição no processamento, computação simples, veja lá no supermercado, tá? Basicamente vai exigir o quê? Para atualizar o estoque e calcular o valor total, né? Uma adição, uma subtração e uma multiplicação, né? Muito tranquilo. E, obviamente, uma grande necessidade de armazenamento. Isso considerado com os demais sistemas da organização. Vejam, se o SPT vai entrar com o maior volume de dados da organização, esses dados precisam ser armazenados. Portanto, se precisa ser armazenado, precisa bastante espaço de armazenamento. A necessidade, como nós já falamos, de que o SPT tenha a possibilidade de que os dados, porventura, que entraram errados, possam ser alterados. E isto necessita, tá? Normalmente, um serviço de auditoria para assegurar, para ver que todos os dados correspondam com o fato gerador, né? E que a qualidade informacional seja a maior possível. Como já falei, né? Alto potencial de problemas relacionado à segurança, porque o SPT, todas as operações, elas entram diretamente no âmago da área computacional da empresa, né? Ou seja,
vai mexer diretamente com o sistema gerenciador de banco de dados. Então, imagine que alguém, utilizando um terminal de caixa, ele pode, se conseguir a senha do administrador de banco de dados, por ali ele conseguiria, por exemplo, fazer com que toda a empresa parasse. Tá? Então, se parar, vai ter um impacto muito grande na empresa, no número de usuários da empresa. Lógico, porque é onde ocorre a entrada de dados. Tá certo? Bem, quais são os objetivos do SPT? No SPT, o que é que a gente espera? Primeiro, registrar e processar todos os dados gerados pela transação e sobre a transação. Lembre-se lá do supermercado, ok? Precisa registrar o que foi comprado, dar baixa no estoque, entrar na parte de contas a receber, fazer a transação de pagamento e tudo isso estar sem erros. Ok? Ou seja, o objetivo é capturar, processar e armazenar todas as transações. Com isso, produzir os relatórios que permitam que se acompanhe como está ocorrendo a atividade dessa parte da operação. Manter um alto grau de precisão. Lembrem de características de informação valiosa da boa informação, ou seja, os dados devem corresponder exatamente ao fato gerador, ok? Os dados têm que estar precisos. E assegurar a integridade dos dados e da informação. Neste caso, o SPT tem que fazer com que o tempo entre o fato gerador e o armazenamento desse fato gerador, né, seu registro, armazenamento e processamento, seja o menor possível e que as informações estejam armazenadas de tal forma que elas tenham, que elas possam ser acessadas a qualquer momento, estejam sempre atualizadas, tá certo? Assegurar a integridade dos dados de informação, manter alto grau de precisão, são tudo aquilo que está em características da boa informação. Produzir documentos e relatórios em tempo. Já imaginou que naquele caixa terminou de se passar todos os produtos. Na hora de emitir a notinha fiscal contendo a relação de todos os produtos comprados, não saísse, tá? Demorasse para sair. Então, o SPT, ele tem que registrar essas transações e documentar o que está acontecendo, tá? No menor tempo possível, sempre que é necessário. Às vezes, volta e meia, vocês, quando vão num comércio, e na hora de tirar a nota fiscal, demora muito tempo porque, vamos por assim, o servidor lá da Receita Estadual ou da Receita Municipal está com problema e a nota não sai. Tá? Como é que fica? Tá certo? Outro objetivo, obviamente, aumento da eficiência do trabalho. Ou seja, produzir mais com menos. Aqui, aumento da eficiência ou produtividade. Tá certo? Podemos olhar aqui que o SPT, se ele estiver fazendo parte da atividade, que para nós da área de TI é melhor ainda, né? Toda a parte de automatização e registro do que foi automatizado e está se utilizando, faz parte do SPT. Portanto, você vai ter trabalho com menos erros, mais qualidades, mais rápido, tá? Consequente com maior eficiência. E também
os serviços e produtos gerados terão melhor qualidade. Tá? Então, se nós considerarmos o SPT em relação ao ambiente em que ele está localizado, vamos colocar aqui em que organização está atuando no mercado, se comparar com outras organizações que não tenham, por exemplo, a sua ação automatizada ou com um sistema de informação implantado, o que vai se ter? Uma maior qualidade dos produtos e serviços, ok? A questão de geração de relatórios vai ser muito melhor, o acesso à informação é muito melhor. Consequentemente, se você tem informações sem erros disponíveis no momento em que se precisa, atualizada, as tomadas de decisões, sejam de curto prazo ou a de longo prazo, ficam melhores, ok? A possibilidade de erro, ou melhor dizendo, numa previsão e planejamento, a possibilidade de acerto é muito maior. Bem, pessoal, no SPT, que foi o tema da nossa aula de hoje, percebam o seguinte: para resumir, ele é aquele sistema que faz toda a entrada de dados da empresa. Eu diria que mais de 95% dos dados gerados na empresa, né, seja na entrada ou nos relatórios, provém do sistema de processamento de transações, tá? Então, lembre-se lá do supermercado, que aí vocês vão ter todas as características, fica muito fácil de lembrar o que é um SPT. Tá certo? Bem, pessoal, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, pessoal... Professor, tem uma pergunta. Diga. Por quanto tempo esses dados precisam ficar armazenados? Bem, vai depender da característica do dado e da operação, tá certo? Normalmente, nas empresas comerciais, quem poderia responder isso com mais propriedade seria um contador, né? Mas, normalmente, os dados, você tem que classificá-los, né, como dados vivos, porque o ciclo de vida de uma informação é igual ao ciclo de vida de uma pessoa, né? Ele nasce, cresce, amadurece e morre. Então, normalmente os dados têm que ficar no mínimo no ano de um exercício fiscal, tá certo? Então, para você poder gerar todos os relatórios contábeis e permitir as tomadas de decisões para acompanhamento das metas necessárias. Então, por exemplo, se foi dada uma meta de se vender, vamos por aí, 500 milhões de reais no exercício de 2020, como é que você vai saber se você está conseguindo atingir essas metas ou não? Tá? Então, normalmente, nas operações comerciais, um ano vamos por assim, é o mínimo necessário. Depois que esses dados ficam, vamos por assim, disponíveis,
na operação na empresa, ou seja, fica lá no banco de dados que está sendo atualizado a todo momento pelas transações, normalmente esses dados eles passam para uma outra etapa, eles ficam como sendo dados estatísticos. Eles vão para um repositório. Aí, normalmente, entra um tipo de sistemas baseado em data warehouse, em que você pega os dados, coloca num repositório, tá? Esse repositório, esse sistema é totalmente independente da área de produção e lá é que vão ser gerados relatórios de acompanhamento de curto, médio e longo prazo. Mas esse processamento é um processamento à parte do processamento do sistema de processamento de transações, que é o do dia a dia da empresa. Tá? Então, os dados de operação, dependendo da empresa, pode ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, tá certo? A partir daí, eles se tornam dados estatísticos, que ficam, eles não vão ser alterados, mas eles são utilizados para produzir outros relatórios, estudos de cenários, projeções e assim por diante. Ok? Quer ver um outro exemplo interessante? Ok. Um hospital, tá? Ou um consultório médico, em que o médico, todos os atendimentos são registrados os dados, seja os exames que foram executados, as receitas, né? Quanto tempo que precisa ficar aquele dado disponível? Né? Quanto tempo que o paciente pode voltar àquele médico? Porque quando Acho que é toda a vida dele, não é? Exatamente. Então, aquele dado tem que estar disponível o tempo inteiro. Tem que estar no sistema de produção o tempo inteiro. Tá certo? Então, depende de caso a caso. O que você não pode ou não deve é ter dados que não são utilizados nem para consulta, tá? Ou eventualmente para consulta, estar no sistema de produção, aquele do dia a dia, tá? Porque daí você vai ter um banco de dados gigantesco, isso significa daí com uma infraestrutura maior, maior tempo de resposta, porque o computador vai ter que manipular mais dados para conseguir controlar tudo, tá? E acaba prejudicando a agilidade do sistema de processamento de transações. Tá? Então, isso tem a ver com legislação e tem a ver também com uma questão de eficiência organizacional na área de TI. Certo? Mas muito boa pergunta. Mais alguém? Então, pessoal, boa noite, bom final de semana para todos. Esse final de semana eu já deixarei disponível mais algumas atividades e espero que nas próximas 2 semanas a gente já tenha terminado essa disciplina. As próximas aulas serão de sistemas de informação gerenciais, sistemas de suporte à decisão. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite, professor. Muito obrigada. Boa noite, professor. Boa noite.